O nosso legislador, ele traz várias situações aonde os bens eles são protegidos. Então eu menciono aqui o artigo 833 do Código de Processo Civil. Comentarei aqui brevemente algumas destas situações. Então, diz o inciso 1º desse artigo 833, fala lá, são impenhoráveis. O que significa são impenhoráveis? Esses bens estão protegidos, não poderão ser mexidos neles. Não significa dizer que, após o falecimento dessa pessoa, os credores não vão poder penhorá-los. Mas, enquanto a pessoa estiver viva, eles são impenhoráveis. O inciso 1º, eu comentei ali anteriormente, falando da questão relacionada às cláusulas de incomunicabilidade, inalienabilidade e impenhorabilidade. Aqui o inciso 1º mesmo diz que por ato voluntário a pessoa vai tirar a restrição daquele bem, vai torná-lo, então, impenhorável. Mas tem que seguir a lei. Então eu disse lá quais são os casos. Caso de testamento, caso de doação. Vamos ver o vídeo anterior que eu falei sobre esse assunto. Então o próprio Código de Processo Civil diz que voluntariamente a pessoa vai tornar aquele bem impenhorável. Essa é uma situação. Uma outra situação que ela torna aquele bem impenhorável é quando ele institui, através dos artigos 1711 e seguintes, bens como bens de família, onde existe uma proteção patrimonial de bens móveis e imóveis. Isso está na legislação. Então, conforme a lei, essa proteção ela é feita de uma maneira voluntária. Outra situação que é mencionada aqui, no inciso 6º, seguro de vida. O seguro de vida ele é impenhorável. Então, a pessoa, é claro, a pessoa que vai receber aquela indenização. Aquele valor da indenização, ele é impenhorável. Então, olha que interessante. Vamos imaginar que a pessoa escolha ali um filho, aquele filho seja devedor, deve para todo mundo, e o pai resolve beneficiá-lo com seguro de vida. Os credores poderão penhorar aquela indenização decorrente de seguro de vida? Não, ela é impenhorável. Outra situação aqui mencionada, os vencimentos, no inciso 4º, os vencimentos, subsídios, soldos, remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios, montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro destinadas ao sustento do devedor e de sua família. Os ganhos do trabalhador autônomo e os honorários do profissional liberal, ressalvada a hipótese aqui do parágrafo 2º. O que diz esse parágrafo 2º? O disposto nos incisos 4º e 10 do caput, que é o 10 aqui, fala o seguinte: a quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos. Então ele diz aqui. Então, o 4º que eu falei aqui dessa questão dos vencimentos, o 10 aqui relacionado aos 40 salários mínimos. Então ele diz que não se aplica a hipótese de penhora para pagamento de pensão alimentícia, independentemente de sua origem, bem como as importâncias, isso que é interessante, excedente a 50 salários mínimos. Então, acima de 50 salários mínimos, mesmo que seja lá do inciso 4º, decorrente de salário do profissional liberal, pode ser penhorado. Mensais, devendo a Constituição observar os dispostos no artigo 528, parágrafo 8º e 529, parágrafo 3º do Código de Processo Civil. Então, o que ele está dizendo? Aquele valor excessivo, considerado que excessivo a partir de 50 salários mínimos, mesmo, veja só, o valor que a pessoa viesse a receber de uma previdência privada, quando ele for excessivo, 50 salários mínimos é bastante dinheiro para uma pessoa. Vamos considerar aqui cerca de 50 mil reais. Tá? Então, acima desse valor pode ser penhorado, porque senão a pessoa iria blindar o patrimônio dela totalmente para que não houvesse penhora, através de uma previdência privada, através do VGBL ou PGBL. E mesmo com esse salário, quando ele for excessivo, aqui está autorizada a penhora. Então, vai ao encontro esse pensamento, olha só, ele fala de valor excessivo, de valor suntuoso. Lembra o caso lá do bem de família, que de valor excessivo não pode ser penhorado? Última decisão lá de 2016, que eu comentei da impenhorabilidade do bem de família de valor suntuoso, que eu
particularmente entendo que deveria haver a penhora, vai em encontro com o que diz aqui o legislador com relação ao salário. Se é isso feito com salário, por que não, então, com relação ao bem de família? Então, para mim, não deveria haver aquela proteção, comentei anteriormente, da Lei 8.009 de 90. Outras hipóteses que ele acaba trazendo aqui, dos móveis, os pertences, as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou de que ultrapassem as necessidades comuns correspondente a um médio padrão de vida. Mas não diz o que é o médio padrão de vida, né? Mas, digamos, tudo aquilo fosse excessivo, a pessoa ter 10 televisores em casa, sem utilidade nenhuma, é claro que poderiam ser penhorados os televisores em excesso. Cita o inciso terceiro, os vestuários, bem como os pertences de uso pessoal do executado, salvo-se de elevado valor, também poderiam ser penhorados. Também o que é elevado valor, ele acaba aqui não dizendo. Os vencimentos que eu já comentei, o inciso quinto, os livros, as máquinas, as ferramentas, vamos imaginar os livros dos advogados, os utensílios, os aparelhos de medir pressão do médico, vamos dar aqui como exemplo, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado. Tá? Seria discutível um carro que o executado utilizasse para trabalhar, mas também como necessidade familiar, né? A questão aí é discutível nesse tipo de situação. Dependeria de provas, na verdade, dependendo se ele é utilizado mais profissionalmente ou mais para casa. A questão é complicada, tá? O seguro de vida, que já mencionei, os materiais necessários, diz aqui o inciso 7º, os materiais necessários para obras em andamento, salvo se essas forem penhoradas. Inciso 8º, a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, então a condição do trabalho ali pela família. Inciso 9º, os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde e assistência social. Inciso 10, que eu comentei, da quantia depositada em caderneta de poupança. O que acontece? Muita gente, isso aqui é interessante saber, muita gente deposita dinheiro ali e utiliza aquela conta formalmente chamada de caderneta de poupança, mas no fundo fica movimentando ela. Na verdade, é uma conta corrente. Então ela utiliza esse artifício da conta corrente que não pode ser penhorada, simplesmente mostra para o juiz, e tem muito juiz que cai. Mas fazer o quê? Né? O juiz cai nessa, o juiz tem que dar o direito à parte de provar que aquela conta ela não é movimentada como uma caderneta de poupança, e sim como uma conta corrente. Porque as partes têm direito de provar os fatos que elas alegam. Isso é direito de prova, você não tem cerceamento do direito de defesa. O próprio Código de Processo Civil diz, na petição inicial, que a parte tem que indicar as provas que utilizará para provar os fatos. Então, prova é um direito, não é uma faculdade que a parte tem. Então, o juiz tem que dar, a meu ver, esse direito da parte provar. Tá? Embora você vai encontrar juízes aí que não vão dar, nem cabeça para tudo que é tipo de situação, né? Inciso 12, inciso 11, é o lamentável, os recursos públicos do fundo partidário recebidos por partido político nos termos da lei, é aquele que a gente paga, né? Devia, em primeiro lugar, nem ter recurso público destinado a isso, né? Segundo o meu ponto de vista. Inciso 12, os créditos oriundos de alienação de unidades imobiliárias sob regime de incorporação imobiliária vinculados à execução da obra. Claro que o consultor vai precisar ali para terminar a obra. Então, o que eu quero dizer para vocês é que a lei dá casos aqui que ela torna esses bens aqui protegidos. Eu disse, mas se a pessoa morrer, por exemplo, os livros, as máquinas, não vão para o processo de inventário, vão para o processo de inventário, mas primeiro tem que pagar os credores. Então é importante saber disso. Impenhorabilidade não significa que a pessoa vá manter aquela propriedade para sempre. Primeiro tem que pagar os credores para depois fazer a partilha dos bens, tá? Então, comente se você gostou, se quiser dar sugestões, fique aí à vontade. Seja bem-vindo sempre.